Eu deixei só a porta aberta, então você não vai deixar. Boa tarde a todos. Declaro iniciada mais uma sessão dessa primeira comissão do TJD de São Paulo. Cumprimento inicialmente os colegas auditores aqui presentes, a doutora Carolina pela Procuradoria, a doutora Laila pelo Sindipol, aproveitando aí já comentando pelo aniversário da semana, aniversariante da semana, ao João e a Paula, que sempre organizam muito bem aqui nossas pautas, nossas atividades, e na pessoa da doutora Ana, todos os advogados, colegas aqui presentes, todos que nos acompanham. Nós temos uma preferência, que é a 1634, e 3 adiados, que é o 1639, 1640 e 1635. Passo, então, primeiramente a preferência. A doutora Ana faz a sustentação, pode se aproximar, doutora Ana. Desde já passo a palavra ao relator, doutor Breno. Presidente, seu nome, eu cumprimento todos os auditores dessa comissão, cumprimento a doutora procuradora, a doutora Ana Paulina também, cumprimento a doutora Laila pelo Sindipol, a doutora Ana pelos advogados, a secretaria pela possibilidade de realizar a presente sessão, processo 1130/2025, partida pelo Campeonato Paulista Sub-15, entre o Red Bull Bragantino e o Mirassol. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em fato sobre Gabriel Rodrigues da Silva, como em curso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, CPJ, depois consta do relato da súmula, que o senhor Gabriel Rodrigues Silva foi substituído disciplinarmente por pisar nas costas do seu adversário de maneira temerária, enquanto mesmo ainda se encontrava caído no chão durante a disputa pela bola. Pediu a aplicação das sanções ali previstas ao relato essencial. Presidente, tem prova de vídeo juntada aos autos. Com licença, vou me juntar. Por favor, pode fazer a exibição da prova de vídeo, então. Gostaria de prestar atenção que a bola é bem disputada, efetivamente. Ainda não aconteceu o lance em questão. Será agora. Eles se agarram aqui. João, pode parar aqui só um pouquinho. Eles se agarram, acabam caindo no chão. E no momento que o atleta do Mirassol ele vai em direção à bola, ele não percebe que ele tenta pular o adversário e acaba pisando nos costas do adversário. Possível. Mas, efetivamente, o lance continua. O atleta ele dá uma leve valorizada nesse sentido, continua a jogada até que sai no plano de fundo. Aí, na frente do juiz, o juiz chama para fazer a substituição disciplinar do atleta. Apenas essa demonstração da prova. Obrigado. Passo a Procuradoria para a manifestação. Doutora Carolina, fica com a palavra. Obrigada, presidente. Obrigada a todos os presentes. A Procuradoria segue no serviço da denúncia. Obrigado. Doutora Ana, está com a palavra para a defesa. Cumprimento, presidente. Boa tarde. Relator, auditores, Procuradoria, Secretaria, Defensoria, demais presentes. Sendo bem breve no caso em questão, o atleta Rian, ele é um atleta primário, sub-15, conforme demonstrado aqui no lance, quando ele sequer ele para, ao momento que eles se entrelaçam e acabam caindo ao chão, tudo que o atleta Rian visa é levantar e seguir a bola, tanto que em momento algum ele olha e pisa efetivamente onde ele estava direcionando. Infelizmente, ele erra, acaba pisando no atleta adversário, mas sem nenhum prejuízo a mais. Evidente que fica aqui claro que a sua substituição disciplinar ela já é punição suficiente para o caso em questão, e diante disso pede-se aqui a absolução do atleta, mas caso assim os atletas não compreenderem, pede-se que seja desclassificado de jogada violenta do 254 para o 250 do CBJD, com a aplicação da penalidade mínima convertida em advertência, levando em consideração o artigo 182. Essa é a defesa. Obrigado. O relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento os oradores pelas clientes sustentações apresentadas. De forma sucinta e breve, senhor presidente, não foi firmada a comissão de velocidade da súmula. Na verdade, o vídeo corrobora o relato da essencial, ainda que não tenha sido a intenção do atleta denunciado ter pisado propositadamente ou de forma intencional nas costas do atleta. O fato é que houve um pisão e que, nesse sentido, ele tem que completar pela configuração do artigo 254 do CBJD, entendo pela aplicação da sanção mínima de suspensão de uma partida, já que os benefícios do artigo 3. Permite como voto. Obrigado. O relator propõe uma partida. Como vota o doutor Caio? Senhor presidente, acompanhe o relator integralmente. Obrigado. Doutor Wesley, como vota? Com o relator, senhor presidente. Eu cumprimento aqui as sustentações realizadas, cumprimento o relator pela solução adotada e também o acompanho. Então, por unanimidade e já com a aplicação dos benefícios do 182, fica aplicada uma partida de suspensão ao atleta. Muito obrigada, excelência. Obrigado.
Passamos, então, agora à pauta ordinária, tendo em vista que não temos mais preferências. Passo ao primeiro item de pauta, processo 1633 de 2025. A relatoria do Dr. Caio César está com a palavra. Senhor presidente, boa tarde. Inicialmente, eu queria cumprimentar a todos, vou prometo ser bem breve nas minhas intervenções. Neste processo, referente a uma parte realizada entre Esportivo Brasil e SAP e Esfera de Futebol, da Paulista Sub-15, nessa denúncia, a Procuradoria imputa 3 infrações. A primeira delas, ao preparador físico da Esfera, o senhor Rodrigo Esteves Santos, por deixar sua área técnica se dirigir ao local onde se encontrava o quarto árbitro, discordando das decisões arbitrais, dizendo repetidamente as seguintes palavras, entre aspas, ajuda ele. Por motivo, a Procuradoria denunciou como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Não possui antecedentes, a defesa foi apresentada e a prova de vídeo. Eu vou ler também a terceira imputação, que também se refere à equipe de Esfera, o atleta, o senhor Bruno Muri Gonçalves. Nesse caso, a Procuradoria denunciou como incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1, por cometer um jogo grave ao dar uma entrada com as travas de chuteira, à mostra, atingindo a canela direita do adversário. A defesa escrita, a prova de vídeo, com um lance e depoimento. E a segunda infração, agora imputada ao senhor Azaf Rafael Claro, da equipe desportiva Brasil, segundo a Procuradoria, consta lá da súmula que esse atleta, o senhor Azaf, foi substituído disciplinarmente, deixou o banco de reservas, invadindo o campo e provocando o jogador adversário, tendo as seguintes palavras: vem pra porrada, perdão, entre aspas, vem pra porrada, não lá. Fecha aspas. Por motivo, a Procuradoria o denunciou como incurso no artigo 258-B e no artigo 258, o caput do CBJD. Não possui antecedentes, não possui prova de vídeo e foi juntada uma defesa nos autos do procedimento. Isso é relatório. Obrigado, João. Vamos fazer a exibição da prova de vídeo. Então, lá, ela fica à vontade se quiser fazer alguma observação em relação à prova. Tá? Pelas duas. Espíritas. Os depoimentos. Seguro. Boa tarde. Vim falar da minha questão contra o desportivo, né? Paulista. Vim falar que no momento que se machucar o garoto, no momento que dá o caminho para afetar com alguma coisa ou machucar ele, só para a bola mesmo, só fui na bola, acabo respeitando a decisão do árbitro de expulsar, mas aí De jogo, quando o nosso atleta foi expulso, foi bem na frente do quarto árbitro, eu dirigi até ele para ele poder ajudar o árbitro na decisão, e não cartão vermelho direto, né? Como foi bem na frente do quarto árbitro, ele poderia ajudar vendo uma visão melhor, talvez dando uma opinião que o nosso atleta ele só ele atingiu a bola durante o lance. E foi só para ensinar ele por ajudar. Aí nisso o árbitro perguntou para o quarto árbitro o que eu fui fazer lá, daí o árbitro foi falar, o quarto árbitro comentou que foi reclamar da arbitragem, aí o árbitro disputou com o vermelho direto também. O relator quer ver algum outro vídeo, rever algum, ou está satisfeito? Eu passo a Procuradoria para a manifestação. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue no servidor da denúncia. O relator do seu voto. Senhor presidente, primeiramente a defesa escrita apresentada em nome do senhor Rodrigo. Desculpa, para um resumo das defesas escritas e na sequência eu voto. Muito obrigado, senhor presidente. A defesa escrita do senhor Rodrigo Esteves Santos, preparador físico da equipe Esfera, ela disse que o Rodrigo se limitou a questionar a substituição disciplinar de Bruno, pois entendeu que o atleta tinha sido
atinge, o atleta tinha atingido a bola, sem comportamento brusco grave, isso ocorreu no calor da partida, portanto pediu a absolvição ou a conversão eventual de condenação na pena, a conversão em advertência. Foi também a terceira infração, também se refere à equipe do Esfera, em defesa do senhor Bruno Uri Gonçalves, a defesa sustentou que o lance não ocorreu como demonstrado, que o Bruno agiu visando única e exclusivamente a bola, que deixou o campo de forma pacífica, o adversário continuou no jogo, portanto pediu absolvição com a pena mínima convertida em advertência. Já tem 8-2. A outra imputação é a segunda. Neste caso, em relação ao senhor Azaf Rafael Claro, a defesa sustentou que o senhor Azaf não faltou com respeito, que os ânimos estavam exaltados, porque a partida valia a classificação, que queriam a absolvição, ou então subsidiariamente fosse que seja condenado uma única conduta, que a infração seria, portanto, um meio para o comportamento provocativo. Não pediu a pena mínima e conversão em advertência. Vou passar o voto, senhor presidente. Primeiramente, com relação ao senhor Rodrigo, preparador físico da equipe Esfera. Vendo que os elementos que existem, que foram relacionados pelos autos, eles demonstram que as palavras que foram proferidas pelo senhor Rodrigo, ou seja, ajuda ele, evidenciam que não houve uma conduta desrespeitosa. Por isso, meu voto é pela absolvição do senhor Rodrigo Silva Santos, em razão da tipicidade da conduta dele. Com relação ao atleta Bruno Uri Gonçalves, a imagem está um pouco distante, né? Dá para ver que há sim essa. Aparentemente ele atinge o adversário, não dá para saber muito bem se foi com as travas, se foi, a altura, onde foi, né? A bola de fato estava em disputa, mas eu compreendo que ele agiu com a força equipativa, portanto eu voto pelo reconhecimento da infração. A pena mínima convertida em advertência, já aplicando o 182 para o senhor Bruno Uri Gonçalves. Com relação à segunda votação, agora de Assaf e Rafael Claro, entendo que o descritivo demonstra que o jogador substituto, de fato, ele entrou no campo já incitando, né, essa provocação, portanto, eu apoio a defesa, para compreender que ocorreu somente uma única conduta, né, e aplico um 8.3 para absorver o 258B pelo 258, aplico a pena de 2 jogos, que com o 8.2 quebra-se a um jogo e já converte em advertência. Essa é a permissão para passar papel para assim como vamos. Obrigado. O relator então propõe em relação a Azaf, Rafael, uma advertência, ou seja, uma partida cometida em advertência já com benefício do 8.2 e fazer a aplicação do 8.3 em relação às duas explicações apresentadas. Em relação ao senhor Bruno Cury, uma atuação de advertência já com benefício do 8.2 e em relação ao senhor Rodrigo Esteves, eles propõem a absolvição. Como vota o doutor Wesley? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o voto do relator. Apenas ouso divergir em relação ao senhor Azaf, que, pelo meu voto, são 2 partidas, que benefício do 8.2 ficou uma partida de discussões em voto, senhor presidente. Obrigado. Como vota o doutor Breno? Presidente, cumprimento o relator pelo brilhante voto preferido, mas uso o pedido de vênia e divergir e acompanho o voto do Dr. Wesley e aplico a sanção de uma partida ao senhor Azaf Rafael Claro. Cumprimento também o relator e peço vênia para aderir ao voto divergente e exclusivamente também nesse ponto do senhor Azaf, que tendo em vista as 2 partidas com benefício do 8.2, entendo que deveria uma partida e não a conversão em advertência. Então, por maioria de votos, fica aplicada uma partida de advertência ao senhor Azaf, com a aplicação do benefício do 182 e também fazendo a aplicação do 8.3 em relação às 2 justificações apresentadas. Em relação ao senhor Bruno Cury, uma advertência, já com benefício do 8.2. Em relação ao senhor Rodrigo Esteves, fica absolvido. Passo então ao próximo item da pauta, que é o 4º item, teria que ser o terceiro foi adiado. O 4º item é o processo 1636 de 2025 e a relatoria do Dr. Breno. Dr. Breno, está com a palavra. Obrigado, presidente. Processo 1636 de 2025, partido pelo Campeonato Paulista Sub-11, interpresidente presidente Real Soccer. A Procuradoria de Justiça Desportiva em face da equipe do presidente prudente, no curso de 211 CBJD, foi exposto no relatório do diretor de jogo que foi constatado que as funções escolhidas do setor visitante apresentavam irregularidades, de forma que, nos termos do relato,
os banheiros do setor visitante, tanto masculino quanto feminino, estavam sujos. E essa situação foi comunicada ao gerente de operações da equipe do da senhor, Leandro Roberto Cipriano, mas a limpeza não foi realizada, cuja aplicação das sanções eram previstas. A Procuradoria também apresenta denúncia em face do senhor Paulo Anselmo Maximiano como recurso no artigo 258, parágrafo 2º, 2, CPJD, pois quando o relatório que foi expulso por proferir as seguintes palavras, abro aspas, seu fraco não apita porra nenhuma, seu fraco, fecho aspas. Pediu a aplicação das sanções previstas no relatório essencial, presidente. Obrigado. Não consta para mim provas serem exibidas. Tem alguma prova? Não, né? Então, eu passo à Procuradoria para a sua manifestação. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutora Carolina. Doutora Laila, pela defesa. Obrigada, considerando essa minha primeira manifestação. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente, demais auditores, Procuradoria, Secretaria. Agradeço as felicitações também. Vou iniciar a defesa pela agremiação Presidente Prudente. As fotos que constam no relatório elas são claras com relação ao que seria a sujeira constatada, que basicamente seria a folhagem. De um modo geral, a defesa chama atenção ao fato de que a agremiação não possui qualquer apontamento em sua ficha disciplinar pregressa, o que nessa altura do campeonato, literalmente, é algo que chama demais a atenção. Considerando que essa sujeira, de fato, advém da natureza, questões adversas que não sejam sujeira, de fato, a defesa também requer então, que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo 211 e que também seja levada em consideração o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. A defesa não requer a absolvição exatamente do que consta do relatório que houve um pedido de limpeza e que não foi acatado. É algo que poderia ter sido sanado de forma espontânea ali no momento do apontamento. Já com relação ao senhor Paulo Anselmo, do Real Soccer, trata-se de um massagista que proferiu as palavras descritas na súmula. A defesa já apontou por diversas vezes que caberia ao técnico da agremiação realizar qualquer reclamação junto da arbitragem, o que não aconteceu, foi realizado pelo massagista, mas, de um modo geral, o denunciado também não possui nenhum apontamento de sua ficha disciplinar, por o que requer-se a conversão da sua pena em advertência, ou que seja aplicada a pena mínima em conjunto com o artigo 182. Agradeço. Passo a palavra para o senhor. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a doutora Laila e peço excusas por não ter parabenizado e felicitado anteriormente. De forma muito sucinta, senhor presidente, não há provas que infirmem a presunção de veracidade relativa da súmula no presente caso. No entanto, verifico que, em relação à equipe do presidente Prudente, de fato, há a tipificação do artigo 31 do CPJD. No entanto, por não haver nenhum antecedente nesse sentido, eu entendo pela aplicação da sanção mínima de multa de R$100, já com benefício do artigo 182 da agremiação esportiva. Por sua vez, em relação ao massagista, o senhor Paulo Anselmo Maximiano, também nos mesmos moldes da agremiação, eu entendo como bem configurada a tipificação apresentada pela Procuradoria de Justiça Desportiva, entendo pela aplicação da sanção mínima de suspensão de uma partida, mas com benefício do artigo 182 eu converto a advertência. Não voto. Obrigado. O relator propõe R$100 a agremiação e a advertência ao massagista. Como voto, doutor Caio? Presidente, eu acompanho integralmente o voto do relator. Obrigado. Como voto, doutor Wesley? Presidente. Agradeço. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade, fica aplicada uma sanção de R$100 à agremiação presidente Prudente, está com benefício 182, e uma advertência ao massagista Paulo Anselmo, também com benefício de ato 182. Passo agora para o processo da pauta, processo 1637/2025. A relatoria do Dr. Wesley. Dr. Wesley está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. A primeira manifestação mais alongada da dos presentes, mais auditores, pela Carolina, pela Laila, secretaria pela Paula João, e todos aqueles que mandam assistir. Processo número 16/17/2025, do grupo Grêmio aos Condax Botafogo Futebol S.A., com o qual estudoso, realizado no dia 5 de outubro de 2025. Outra Procuradoria apresentou denúncia em desfavor denúncia em desfavor da agremiação Audax, Grêmio Audax, em relação ao artigo 191, inciso 3 do CPJD, pois, segundo o relato da súmula da partida, a agremiação entregou a relação de atletas para a partida por 20 minutos para o início do jogo, e ademais consta no relatório do diretor da partida que houve atraso de 35 minutos para a abertura dos portões em razão do atraso da chegada das ambulâncias.
Por esse motivo, impugna pela ponderação da premiação nos termos do artigo por 2 vezes. Destaco que a defesa escrita é seu relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Não consta a prova de vídeo a ser exibida. Alguma outra prova, doutora Laila? Sem provas, presidente. Nesse caso, não há defesa escrita nos autos, eu vou realizar a sustentação. Então, a doutora Caroline da manifestação. Obrigada, presidente. Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutora Laila, então, pela defesa. Obrigada, presidente. Então, a agremiação restou denunciada no artigo 191 por 2 supostas infrações. Infelizmente, essa defensora não conseguiu provas capazes de infirmar o teor dos relatos e, consequentemente, da denúncia, mas chama atenção ao fato de que, apesar dos atrasos que constam, não houve um atraso efetivo para o início da partida, pelo que requer-se a conversão da pena de multa em advertência, e caso não seja esse o entendimento, que haja aplicação da pena mínima prevista no artigo denunciado, em conjunto com o artigo 182, e que também seja levado em consideração o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Obrigado. A palavra está com o relator. Obrigado, senhor presidente, parabéns pelas manifestações realizadas. Aqui entendo o argumento da defesa apresentado com relação à gravidade, no entanto, quando você submete ao regulamento de rigor e observância do mesmo. E aqui a gente está falando de um campeonato profissional. Não, desculpa, sub-12, perdão. Não, a partir do sub-12. Eu entendo como configuradas as duas infrações. Em relação à primeira infração do artigo 191, pelo prazo de fixação da relação de atletas, meu voto é pela condenação com multa de R$200, com os benefícios do R$100. Com relação ao atraso da ambulância, meu voto é pela condenação à multa de R$400, com benefícios do R$200. Então, eu voto, senhor presidente. Obrigado. O relator propõe, então, já considerando o benefício 182, cada uma das sanções, uma sanção final de R$300, é isso? Com o voto do doutor Caio. Com o voto do doutor Breno. O relator, presidente. Também cumprimento todas as manifestações, acompanho o relator. Então, por unanimidade, considerando ambas as infrações e já aplicando o benefício do 182, fica a condenação ao DAX condenada ao pagamento de R$300 de multa. Passo agora para o próximo item da pauta, que é o 6º, processo 1638-2025, relatoria do Dr. Caio César, que está com a palavra. Senhor presidente, esse processo, a Procuradoria Esportiva denuncia o Dr. Berto Garcia Gordinho, da equipe I9 Futebol Clube, uma partida realizada contra o São Paulo Futebol Clube, na data de 4 de outubro de 2010. A Procuradoria, como relator árbitro, após a marcação de pênalti contra sua equipe, o Ministério da Técnica discordando das decisões de arbitragem de forma sintosa, contra as seguintes palavras. Isso é loucura, você está louco, isso é uma vergonha. Já tinha sido refletido anteriormente por cartão amarelo discordar das decisões de arbitragem com palavras e ações. Não possuem antecedentes, o senhor Humberto não há prova citada, nem defesa escrita. Obrigado. Consta para mim que tem vídeo, é isso, João? Está vídeo. E a minha referência podendo mudar o vídeo, tocar. Vamos falar, então. Isso está dois, mas uma falta e outra inteira. Passa de novo, ela no lá. Os dois vão se encontrar ali.
Por o gramado chama tanto atenção. Tá pensando estado da grana. Validado, eu não sei como. Eu fiz. O lance da denúncia, acho que é isso. Entende? O relator está satisfeito? Quer ver mais não? Assim, 38 do massagista que fez a altura possível alguém. Depois passa uma pena, aí aí você Simplificar o contexto. Não entendi. Ele não vai ter Uma coisa chegou na outra. massagista. Escalando. Esse é o gramado, não estava bom, gerou uma briga que depois gerou. Só isso. Aquilo tá ligado, o gramado está complexo. Vamos um pouquinho de novo. Que área? Sabe quando tá no Mega Drive aí começa a tela não se faz nada? Essa prova foi bem nova. Doutor Caio, Satisfeito. satisfeito? Tem mais alguma coisa? Não, doutor Caio, tem muita manifestação. Especificamente em relação ao gramado. Doutora Caio, limita a manifestação da Procuradoria. Obrigada, presidente. Procuradoria segue no centro da denúncia. Sem editar pelo gramado. Vocês vão anular. Doutor Caio, o resumo da defesa escrita. Na sequência, eu voto. Minha sentença. Estou passando aqui pela defesa escrita, porque eu não tive a oportunidade de analisar mais cedo. Eu vou fazer uma breve síntese. Fique à vontade, no seu tempo, doutor. Basicamente, a defesa sustenta os fatos não ocorreram, conforme descrito lá na denúncia, justifica todos esses eventos que antecederam os dizeres do árbitro, como descrito na súmula. Ao final, pede a aplicação do artigo 2, considerando que se trata de competição da categoria sub-17. Primeiramente, pede a absolvição do senhor Humberto. Depois, ser punido por meio de advertência, ser o termo do parágrafo 1.258, e ainda qualquer uma das hipóteses que seja considerado muito duas na próxima defesa de pena. Isso é um breve resumo da defesa escrita do pedido. Senhor presidente, entendo que, apesar da defesa das imagens que a gente pode analisar, a posição relativa e da necessidade da súmula não foi infirmada, seja pelas imagens, seja pela defesa. Portanto, eu entendo que a gente vai ser caracterizado a infração pelos dizeres essa loucura, você está louco, isso é uma vergonha, vai tomar no cu, são dizeres muito específicos, como descritos pelo relato do árbitro. Tá? Portanto, eu voto pela pena mínima de um jogo ao massagista, o senhor Humberto Garcia Eudini. Não aplico o 8.2 nesse caso, em virtude de estar com compensação 17, já com atletas profissionais de meu posto. Muito obrigado. E o massagista, a mulher está discutindo discussão para arbitragem. Então, ela lê como vota. Só um minuto, presidente. Parabéns, relator, no entanto, eu uso a de divergência pela competição na seriedade da possibilidade do legislador 2, por esse motivo eu converto uma partilha de advertência. Não posso. Doutor Breno, como vota? Presidente, cumprimento o relator, mas peço apenas para acompanhar a divergência. Obrigado. Eu cumprimento as manifestações. No presente caso, comentando que o massagista, pela sua função, o 182 não é de obrigação de aplicação obrigatória e tendo em vista a função dele para ir tirar satisfação com a arbitragem, eu peço ver a divergência, mas acompanho o relator e aplico uma partida.
Contudo, dado o empate pela advertência por uma partida, e parece que a sanção mais vantajosa é que deva prevalecer. Então, fica por empate prevalecer na sanção de advertência se foram verbos. Parte, então, no item da pauta, tendo visto que o 7 e o 8 foram adiados. O nono item é o processo 1641 de 2025. A relatoria do Dr. Wesley, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo DC 41 de 2025, veio de Botafogo, Futebol S.A., Sociedade Esportiva Palmeiras, foi Paulista Sub-20, realizado no dia 3 de outubro de 2025. Então, a Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta, senhor Felipe Penha de Souza, no artigo 254, parágrafo 1, inciso 1, na primeira sessão da turma, foi segundo o relatório da partida, ele deu um pontapé em seu adversário com uso excessivo da força, atingindo uma de suas pernas, fora da disputa da bola. E o atleta atingido não necessitou de atendimento. Destaco que o atleta tem uma anotação do mesmo artigo e seu relatório, senhor presidente. Depoimento, prova de vídeo, depoimento pessoal da relatório, senhor presidente. Obrigado. Então, vamos enviar. Pronto. Boa tarde a todos. Bem, pedir desculpa por não conseguir comparecer pessoalmente, por motivos familiares e pessoais que estou em Curitiba. E vim falar sobre o meu lance, foi no jogo contra o Palmeiras. Teve um contra-ataque, depois num escanteio nosso, teve um contra-ataque, que saiu 2-1, e eu estava mostrando corrida com o jogador. Aí ele foi lá, conseguiu ganhar vantagem de mim e em nenhum momento eu quis machucar o jogador, chegar pela maldade. Eu fui na intenção de chegar na bola. Só que como ele foi mais rápido, ele conseguiu chegar inteiro na bola e ganhar a falta. Tem mais algum ou só isso? Doutora Caroline, pela Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue no sério da denúncia. Obrigado, doutora Lago, pela defesa. Obrigada, presidente. De um modo geral, a defesa entende que a capitulação pretendida pela Procuradoria ela não tem cabimento no caso dela, exatamente pelo que consta do preenchimento da súmula, onde o lance que ocasionou o cartão vermelho foi fora da disputa de bola. Quando a gente fala em jogada violenta, entende-se que foi em um lance com disputa de bola. Por esse motivo, a defesa requer a desclassificação da denúncia por artigo 250, porque, quando muito, pode ser considerado um ato hostil do atleta, com consequente conversão da pena de suspensão em advertência, ou que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo 250. E caso a comissão entenda pela manutenção integral pela capitulação do 254, também requer-se a conversão da pena de suspensão em advertência, ou que seja aplicada a pena mínima. No caso em tela, não é possível requerer o artigo 182, porque o atleta em questão é profissional. Obrigado, doutora Laila. Doutor Wesley está com a palavra. Isso, Procuradoria, doutora Laila, das manifestações. Tendo aqui, pelos motivos exposados pela doutora Laila, que quando o Arthur relata fora da disputa da bola, que ele deixou de disputar a bola. Pela narrativa dele, pelo depoimento pessoal, dá para entender que ele perdeu, mas ele não disputou a bola, não é que o jogo não estava rolando. Por esse motivo, ele teve como bem calculado, foi informado o relato da súmula. Meu voto pela condenação do atleta, nos termos 254, uma partida de suspensão, no próximo presidente. O relator propõe uma partida de suspensão com voto do doutor Caio. Doutor Breno. Presidente, tinha uma ressalva de fundamentação, mas na verdade a conclusão prática seria a mesma, então acompanho o relator. Agradeço as manifestações, cumprimento o relator também pela proposta dada. Confesso que bem tendente à tese da doutora Laila, mas não posso abrir divergência. E, de toda forma, como o doutor Breno disse, na prática talvez chegássemos a uma conclusão de sanção. Então, fica aplicada uma partida de suspensão. Passo agora ao 10º processo de pauta, processo 1642 de 2025. A relatora do Dr. Caio César está com a palavra. Senhor presidente, nesse processo, a Procuradoria denuncia o senhor Arthur José Aguiar, preparador de goleiros da equipe do Esfera, na partida da Polícia 13 contra o Palmeiras, para 5/10. Ele desrespeitava os membros da equipe de arbitragem. Fala, pessoal. Dirigido de maneira absolutamente desrespeitosa aos membros da equipe de arbitragem, não relato
do setor da partida, contando que este membro do senhor Rodrigo questionou a parcialidade de formas respeitosas das decisões tomadas. No momento, o supervisor da equipe de SERA, o senhor Luiz Felipe Oliveira, próprio comportamento de identificação. Portanto, se é denunciado o senhor Rodrigo, curso artigo 2, para o segundo o senhor Rodrigo não possui antecedentes, a defesa escrita e pronto. Mas, Sim, vamos. Obrigado pela execução da prova de vídeo que já viu que está ali, prontinha. Bem, boa tarde, meu nome é Arthur José Lima Guiar, sou preparador de goleiros do Esfera, sub-13. Só passando para relatar aqui depoimento sobre o acontecido no último domingo. Teve uma possível falta durante a partida, no primeiro tempo, e ali na troca do primeiro tempo, estava junto com meus goleiros, a arbitragem estava passando. Comentei sobre o lance da arbitragem. A arbitragem disse que não foi falta. Aí eu falei, então tá bom, então, beleza. E virei as costas e fui sentido ao nosso vestiário. Não teve falta de respeito em nenhum dos lados e concordei com a decisão dele e segui pro vestiário com os meus goleiros. Tá bom? Ótima tarde aí. Abraço. A gente também tem o testemunho do supervisor. Boa tarde. Eu, Luiz Felipe Granieri de Oliveira, supervisor de futebol do Esfera, presto esse depoimento sobre os fatos ocorridos no intervalo do jogo Esfera contra o Palmeiras, no dia 5 de outubro. Eu acho importante dizer que eu estava presente e confirmo que o preparador de goleiros, Arthur, conversou com a equipe de arbitragem no momento relatado. Eu também reconheço que essa conversa foi intensa, mas em momento algum eu presenciei xingamentos, gestos agressivos ou qualquer outra atitude que agredisse a honra da arbitragem, que inclusive seguiu o trabalho sem nenhum outro tipo de empecilho ao longo da partida. Essa foi a minha visão dos fatos. Obrigado. Mais algum? Então, a doutora Caroline para a sua manifestação, da Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue no centro da denúncia. Obrigado. Temos defesa escrita, o relator com resumo dela e, na sequência, seu voto. Senhor presidente, sim, a defesa disse que o senhor Arthur discordou, mas não faltou com respeito com a equipe de arbitragem. A gente questionou um lance específico, de uma forma habitual do jogo, portanto, pediu a absolvição ou condenação mínima. Advertência. Então, ele pediu para considerar a causa de redução, previsto no artigo 180, inciso 4 do CBJD, em razão dos bons antecedentes e da penalidade. Presidente, passando direto ao voto. Sendo que, apesar dos depoimentos, essas palavras foram escritas lá na súmula, o seguinte: faz o seu trabalho direito, vocês são fracos, cuida em cima da jogada. Essas palavras são muito específicas e me parece que, apesar do testemunho do senhor Felipe, e também do relato da denunciada do senhor Arthur, pelo que eu estou caracterizado assim, em infração do artigo 254, para o segundo inciso 2 do CBJD, portanto, eu condeno o senhor Arthur a uma partida, desde logo já converter em advertência, considerando o 8.2. Muito obrigado, doutor Caio. O relator propõe, então, uma partida convertida em advertência pelo benefício do 8.2, com o voto do doutor Wesley. Relator, eu acompanho integralmente. Doutor Breno. O relator, presidente. Também, o relator pelo seu voto. Eu acompanho, então, por unanimidade, foi aplicada mais advertência ao senhor Arthur José. E assim, chegamos ao final da nossa sessão. Não havendo mais processo em pauta, declaro encerrada e me despeço a todos. E até semana que vem, é isso? Até semana que vem, então. Muito obrigado.